Começando a aula de hoje, nós vamos ser estimulados a pensar. Eu vou ser bem sintético, irmãos. Eu vou repetir o que eu falo todo domingo. A pré-aula é um momento de alinhamento de conteúdo para todos os professores. O professor do departamento infantil precisa saber disso. Eu tenho professores do departamento infantil que são mentirosos. Por isso que ele precisa estar aqui, para aprender a não ser mais mentiroso. Eu tenho professor no departamento infantil que precisa aprender sobre o amor. Professor do departamento infantil, você precisa estar alinhado com o conteúdo da classe. E também para que os professores dos adultos, poxa vida, Daniel, é dobradinha? Eu vou ter que ouvir e falar sobre o mesmo assunto? Não, nós não falamos do assunto da lição. A gente não fala exatamente o que está escrito na lição. A gente é um suplemento alinhado, então não posso me furtar totalmente a ele, mas é um suplemento adicional do que você já estudou, do que você praticou durante a semana. Lição de número 7 é a lição dessa semana. O título da lição é Uma Igreja que não teme a perseguição. Irmãos, se na aula da semana passada a temática foi sobre a mentira, vocês me permitem colocar um plano de fundo nesse título? Vou chamar de inveja. Olha que coisa interessante. Plano de fundo da lição de hoje. Uma palavra muito sutil. Inveja. Nós vamos, com o decorrer da aula, tentar chegar nesse ponto. E aí, se vocês me permitem como abrir alas, a gente confunde o que é normal. Vocês concordam comigo? O normal às vezes é confundido. O que é normal? Por exemplo, a igreja sofrer perseguição. Não vou nem falar sobre o temer. A igreja sofrer perseguição é normal ou é anormal? Qual é a opinião de vocês? Normal, né? Concordam comigo? O que é anormal? É o que a gente vive aqui, concorda? Que bênção, cheguei 8h30, ninguém me parou enquanto eu estava vindo, não tive uma perseguição, meus filhos não me viram apanhar de polícia, não fui assaltado, posso falar livremente, estou gravando para a internet. Isso aqui não é normal, irmãos. Vocês vão me perdoar. Isso que a gente está vivendo, e por viver coisas que não são normais, a gente começa a achar que elas são, concordam? Assim, poxa vida, mas está tão bom assim, então, tá bom. Mas a história da nossa igreja não é esse. Você me ajuda lendo um texto? João 17,14. Como ato introdutório. Enquanto estivermos na terra, só existe um normal para nós enquanto igreja. João 17,14. Deixe-lhes a tua palavra, e o mundo te odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Só existe uma palavra para a igreja com relação ao mundo. Ódio. Obrigado. Eu falei, ok, mas pode ser uma outra tradução. É Jesus falando, olha, eu entreguei a sua palavra para eles. E quando eu fiz isso, quando a sua palavra foi revelada, houve ódio. Esse é o normal, irmãos. Nós precisamos estimular os nossos alunos a entenderem que esse é o normal. E se isso é o normal, diga, irmão Luiz. É outra promessa, olha que interessante. A aflição é a promessa, não a resolução. Agora, irmão Luiz, se eu tenho a promessa de ser odiado e de ter aflição, o que eu preciso ensinar para o aluno nessa manhã? Como eu reajo. Como eu reajo enquanto eu sou afligido. Porque, irmãos, vocês vão me perdoar, eu vou ser enfático. E, mais uma vez, eu vou falar, crente não bate. Não, mas na política, nós precisamos ser... Irmãos, vamos aprender a separar. No final da aula tem uma palavra que é muito importante, que é a palavra limite. A gente vai trabalhar ela só no final. Mas a gente precisa traçar muito bem esse limite. Eu preciso ter uma posição, sim. Mas eu não sou uma pessoa agressiva. Crente não é agressivo. Você já viu algum crente agressivo? As poucas vezes que eu vejo de exemplo de agressividade, eu vejo repreensão. Crente é comparado, eu estou dizendo crente, nós somos comparados a ovelhas. Você já viu o comportamento de uma ovelha? A gente até brinca na sala, diferente de ovelha e do bode, quase. Cordeiro é pequenininho. A gente teve saúde, filho. A gente até brinca que existe uma diferença que a gente consegue perceber um e o outro. E, poxa vida, então quer dizer que eu fui chamado para ser um ato passivo? Não. Nós somos chamados para impactar o mundo, morrendo. Nós somos chamados para que a gente movesse o sobrenatural, sofrendo. São palavras diferentes. Nós precisamos aprender a lidar com o ato de sofrer. Por isso que eu grifei
nessa manhã, no meu título de lição, a palavra temer. Não está com R no final da sua revista, está teme, né? A igreja que não teme. Por que não teme? Duvido, irmãos. Na hora da reta, na hora de Tiago é passado da espada, não é esse o contexto? Pedro é preso por motivos políticos. Quem que não treme? A gente treme é o menor sinal de desconforto, irmãos. Temer é algo sensível à nossa natureza. Só que a única forma que eu tenho para que eu me posicione, para que eu tenha essa afirmação como correta, é quando eu sei exatamente o que eu preciso saber. É quando eu entendo que eu não tenho que impactar pela violência, eu tenho que impactar pelo sofrimento. Aí é fácil não temer. É fácil saber que Deus está no controle, então sim, eu não preciso temer. Olha que interessante. Então, de início, irmãos, como parte introdutória, eu acho que seria interessante provocar essa reflexão, de não sermos crentes agressivos, de testarmos o limite da sofrência, de entregarmos na mão de Deus e saber que Deus está no controle das coisas, mesmo pior que elas pareçam estar. De me posicionar, de estar sempre com a minha opinião firme, mas de não querer ser aquele cara chato que toda vez faz questão que a sua opinião firme seja a verdadeira da sala. Olha que interessante. Mesmo como orador, mesmo como professores, eu preciso recolher a minha opinião e afirmá-la, sem querer que ela seja uma verdade absoluta. A gente tem duas certezas nessa lição da manhã. Primeiro, a igreja sempre vai ser perseguida. Ponto. E vírgula, Deus sempre a amparará. Essa é a certeza, irmãos. Nós não somos feitos também bonecos para que a gente seja arrebentado sem nenhum apoio. Deus sempre virá ao nosso socorro e o seu reino sempre perpetuará, independente do sofrimento de um ou outro caso isolado. Essa é a certeza, irmãos. Sofrer é a certeza. Deus não nos vai deixar sozinho. É o salmista falando a relação do meu pastor e dele não ter ausência, nele eu ser completo. Razões. Aqui rapidamente é um bate-bola. 3 razões que a nossa lição ela dá para a perseguição. Primeiro, é o nome de Cristo. Só como anotação, Mateus 10, 22. O nome de Cristo é um dos principais motivos porque nós somos perseguidos. É só falar que nós acreditamos em Cristo como o único e suficiente Salvador, você já tem um motivo para ser perseguido. Segundo, a doutrina. Irmãos, aqui eu não estou falando de costume. Daniel usar barba feita, as irmãs usarem saia, cabelo amarrado, o coque que a gente brinca na internet, é um costume. Doutrina é a revelação da palavra, ok? Doutrina faz com que nós sejamos perseguidos. Atos 24 e 21, vamos ler esse. Esse é interessante. Como está lá no final, e a revista vai até Atos 15, Atos 24 e 21. A doutrina é um dos motivos de perseguição. Atos, pode ler aqui. A não ser 22. estas palavras que estão... Isso. A não ser estas palavras que estando entre eles clamei. Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Olha que interessante, pela palavra anunciada, pela doutrina transcrita ao julgamento, à perseguição. Paulo está contando um exemplo próprio. Terceiro e último fator, aqui está a palavra que eu dei como plano de fundo dessa aula, a inveja de cunho religioso. Nós somos perseguidos por inveja, irmãos. Você vê uma pausa importante? Está aí na sua revista, Atos 5,17. Eu coloquei inveja barra ego. A gente vai tentar separar essas palavras? Não, porque elas se confundem. Então, 3 formas, 3 razões pelas quais somos perseguidos. O nome de Cristo, Mateus 10, 22. A doutrina, a sã doutrina, Atos 24, 21. E pela inveja religiosa, Atos 5, 17. Quem me ajuda? Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. A palavra está escrita, irmãos. É escrito e escarado. A perseguição começou por quê? Porque o sentimento de inveja. E aí, inveja, eu não vou perder nem tempo tentando discriminar o que é. Tomou conta do coração de quem? Do Daniel, que é um pobre coitado no Vila Ema, que senta no último banco, que mal faz a diferença? Não. A Regina deu o nome dos saduceus, dos fariseus. Vamos tentar classificar quem eram as pessoas que estão mencionadas nessa lição. Você que estudou, me ajuda aí. Saduceus, fariseus, o que mais?
Os anciões. Quem mais? Sim, os religiosos. O capitão. Olha que interessante. Você conhecia essa figura do capitão religioso? Eu até anotei porque eu não conhecia. Eu falei, olha que interessante. Eu li e reli várias vezes até lembrar dessa figura. O capitão era uma figura interessante. O que mais? Tem mais uma figura só, irmãos, que eu anotei. Então eu vou recapitular na ordem que eu escrevi, tá? Os saduceus. Vamos fazer diferente? Eu vou falando, vocês me ajudam a identificar quem são? Senhor? Tá, vamos pegar um de cada vez. Dessa passagem que está no capítulo 5. Eu vou no meu. Vamos fazer diferente? Eu vou pedindo ajuda, vocês me ajudam a referenciar quem são? Vamos começar pelo primeiro, saduceus. Quem eram os saduceus? Aula de professores, irmãos. Imagina um aluno perguntando isso pra gente, né? Não, quase. Não é um grupo. Era uma função religiosa, mas não era um grupo. Fariseu, função religiosa. É diferente. Não eram. Ok. Isso. Quinto ponto seria o sinédrio. Olha que interessante, irmão. Quantas informações? Exato, era elite. Era elite religiosa. Os saduceus, lembra que a primeira vez que eu fui apresentado para essa palavra foi no Primavera, irmãos. Eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes, mas sabe aquela leitura que você lê de veraneio? Né? Eu estava lendo e não prestava atenção em algumas palavras. E o nome do irmão, não vou lembrar se é o nome dele. É um senhor moreno que ele fala assim, ele veio... eu não vou lembrar, depois vocês me ajudam a lembrar. Eu até... Lógico que é, poxa vida, ele manda mensagem direto. Ele falou assim, irmãos, eu vim aqui fazer uma oração porque ia ter uma cerimônia, e ele falou assim, a igreja me nomeou como saduceu, então toda vez que tem uma cerimônia, eu sou o orador Não vou lembrar o nome, eu vou lembrar o nome depois Não, poxa, marido da Paula. Betão. Betão, ele falou assim, olha, eles me... Brincando, né? Eles me apelidam de saduceu porque toda vez que tem um movimento de oração, eles me nomeiam como orador, como oráculo, né? E ele tinha das palavras uma forma muito eloquente. Então, os saduceus ele era uma elite diferenciada. Então, saduceus, fariseus, como disse a Martinha, a elite religiosa, né? Capitão do templo, era o levita responsável pela segurança do templo. Tudo dentro da igreja, formações dentro da igreja. E o ancião, ou os anciões, que eram os homens de decisão, que eram os homens que julgavam as situações. E aonde nós tínhamos no Sinédrio, como citou o irmão Luiz Carlos. Olha quantos são os lugares ou os fatores de perseguição que a gente vai aprender nesse momento de hoje. Irmãos, teoricamente, esse grupo deveria suportar o enviado, o ungido. A gente não acreditava que o Messias viria. Esse grupo de suporte era o grupo que perseguia. E Roma, por perceber que eu ia falar judiano, mas judiano é uma palavra muito forte, que maltratando o grupo religioso que acabou de surgir, fortalecia esse grupo que era elite, ela começou a fazer aliação política. Então eu vou subjugar esse para agradar aquele. Subjugar esse para agradar aquele. Esse era o contexto, irmãos. Olha que interessante, né? Parece uma lição tão simples, mas olha quantas coisas a gente vai pegar. A perseguição, então, ela acompanhava algumas esferas. Essa era a esfera, que era a esfera de liderança, a esfera religiosa, e os seus perseguidores, já falamos dele aqui um pouquinho. E para finalizar, irmãos, eu tenho 9 minutos, eu fico bem constrangido. A gente tem na revista orientações de resistência. Se nós falamos no começo que inveja é uma palavra de fundo nesse cenário, se nós falamos nesse primeiro momento que isso é o normal, que esse sempre foi um plano, irmãos. Se nós pensarmos na criação, o plano já era esse. Não é que Deus se adaptou à novidade humana e agora criou. Não. O plano de salvação já envolvia perseguição. E nesse aspecto, nessa esfera, político, religiosa, alto escalão, baixo escalão, como resistir? Irmãos, eu fiz 3 palavras de resistência. Eu vou sintetizá-las e em classe Deus vai dar aplicação pessoal para cada um. Fé, oração e com louvor. Com base bíblica, não vou ter tempo de mencionar os versículos para a gente ler. Eu só achei 3 formas de resistência, irmãos. A fé,
Hebreus 11 ajuda a gente a afirmar. Aliás, a palavra de fé, né, eu gosto sempre de dar esse exemplo, é como se fosse aquele salva-vidas que a gente joga no mar. Esse é o melhor exemplo que a gente tem para dar para a fé. Sabe quando você está náufrago, quando o barco afundou, você só tem água e você pega um salva-vida? Isso é a exemplificação da palavra fé. Se você precisar de uma aplicação prática, isso ajuda. A oração, e aqui a gente está falando de oração nos seus mais variados formatos, e o louvor. Não existe, com base bíblica, outra forma de resistência à perseguição que seja diferente dessas três palavras. Alguém discorda e pode me ajudar com outra? De repente eu não li o suficiente, irmãos. Esse é o momento que você pode falar, não, Daniel, eu pesquisei, nós também temos a inteligência. Eu pesquisei e nós também temos a resiliência. Eu pesquisei e eu vou pedir a referência bíblica. Sempre que você usar na escola dominical, dê a referência bíblica na sua opinião. Se nós não temos uma opinião, irmãos, concordo que são essas três palavras. Nenhuma dessas três palavras ela é ofensiva, ela é de ataque, ela é de defesa. São três palavras defensivas. Ou seja, a perseguição só pode ser resistida com três palavras. Vou reforçar para você. Fé, oração, ou intercessão, se você preferir, e com louvor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, eu acredito nisso, eu tenho convicção total. Eu trago a realidade como certo o que ainda não existe. Essa é a forma que nós temos de resistência da perseguição. Eu ainda não falei sobre o temer. Porém, na verdade, dois, para a gente tentar finalizar. Nem toda perseguição é legítima, irmãos. Vocês concordam com essa afirmação? Nem toda perseguição é legítima. Às vezes, nós buscamos a perseguição. Quer ver um exemplo claro? Eu vou dar um exemplo claro da igreja e depois um exemplo pessoal. Congresso dos Jovens. Eu termino o congresso meia-noite. Estou dando o congresso dos Jovens porque foi o último. Eu termino ele meia-noite. Na semana que vem uma multa aqui para mim. É porque nós estamos incomodando o mundo e nós estamos... Não. Eu fui displicente. Na minha casa, eu vou fazer o churrasco. É 2 horas da manhã e tá o som alto, porque eu estou evangelizando com a música que eu estou tocando lá do Regis Danese, do grupo de louvor, não sei das quantas. E os vizinhos chamam a polícia para mim. Estou incomodando muito mesmo. Tá, irmãos, você está sendo deselegante. Algumas perseguições nós pegamos elas com as mãos e nós gostamos de colocar Deus na nossa causa. É diferente. Nós estamos na causa divina. Deus não está na nossa causa. Percebe a diferença? Algumas não são legítimas. Aguarda lá, o pai vai colocar a moral dele à prova. Olha que interessante, né? Não, eu vou colocar a minha moral em prova. Toma! Não, peraí. Às vezes existem perseguições que nós pegamos ela para serem perseguições e falamos assim, olha Deus, como eu sou perseguido, coitado de mim. Eu já vi isso aqui, irmãos. Nosso vizinho aqui da frente, eu já falei, ela já falecida, ela veio falar comigo e falou, por favor, com uma maior educação, eu só quero pedir uma coisa. Tem como vocês abaixarem só um pouco o som no domingo de manhã? É o único período que eu tenho para dormir. Vocês estão tocando, estão fazendo barulho. Eu falei, pô, me desculpa. Vou falar com o pastor na hora. Faz tempo, faz anos já. Falando com o pastor na hora. E quando eu procurei o pastor, não estou falando mal dele, estou comentando uma situação que eu vivi. A gente tem que acordar mesmo. Eu estou acordado, por que ela não pode estar? A gente tem que incomodar mesmo. E se estiver incomodando, pode vir. Eu falei, não vou pedir para mim falar nada, tá bom. Só pedir desculpas, fiquei envergonhado. Eu falei, a próxima vez que ela me procurasse, eu pensei, eu vou falar assim, liga para a polícia. Você está incomodando. O PSIL já existia, a lei do PSIL não... É porque o PSIL era a partir das 10 horas, não é mais. Hoje, se você fizer um barulho alto, você só acionar o 90, eles vão te ajudar. O que eu posso fazer? Às vezes a gente pega o problema com a mão, né, irmãos? Senhor? Exatamente, né, irmão Luiz? Eita, olha, esse cabra ainda usa a palavra, né? Ainda bem que a gente está na escola dominical para isso, para ler a Bíblia e fazer releituras dela. Exatamente. Posso dar o segundo porém para vocês? Porque isso pode surgir em classe, tá, irmãos? É importante, se não me engano, ou é verdade prática ou é o título o textual. É importante obedecer a Deus e não aos homens, não é isso de vocês? Se torna um outro porém interessante, né? Qual que é que não? Porque eu sou obediente a Deus. Eu não vou seguir esse governo petista de esquerda lazarento. Tá bom, irmãos. Existe lei, não existe? Gosto do governo? Não gosto. Vocês sabem a minha posição. Mas se existe uma lei, eu preciso seguir essa lei? Desde que ela não vá contra a minha fé, sim.
contra a sua fé, não contra o que você acredita. É uma diferença tão sutil, por isso que eu disse que é um porém. Eu não acredito no socialismo e não sei o quê. Também não acredito, irmãos. Vou praticar isso. A partir do momento que está dizendo assim, você não pode mais cultuar a Deus, aí eu vou ter um problema, porque aí eu vou desobedecer a lei. Porque eu não vou deixar de cultuar ao Senhor por conta de uma lei. Percebe como é uma diferença sutil? A gente gosta, eu tenho um youtuber que eu sigo, e ele é um aluno de faculdade, ele grava as aulas dele, e toda aula ele cutuca os professores. Porque todos os professores de faculdade, a sua maioria, ela tem um punho de esquerda. E ele começa a cutucar, ele começa a cutucar, ele começa a cutucar, e ele tem razão em quase tudo que ele fala. Olha como é interessante, eu estou falando que nós precisamos aprender limites. Eu quero fechar com essa palavra. Você está numa faculdade, olha como é importante a aula de hoje, irmãos. Você está numa faculdade para aprender o quê? Religião ou conhecimento técnico? Ah, mas eu estudo teologia. Você vai aprender a técnica da teologia, não a aplicação prática dela. Eu estou para aprender contabilidade na faculdade. Eu tenho que ficar cutucando meu professor que é socialista? Eu estou lá para aprender o conteúdo técnico. Eu estou na minha escola natural, no meu ensino fundamental, no meu ensino... Estou me realfabetizando. Eu preciso converter o meu professor e ele tem que acreditar na fé que eu professo? Não. Olha o porém interessante. Eu preciso saber os meus limites. Eu não posso ser aquele crente chato, que eu acho que eu tenho que ganhar o mundo inteiro pela minha força. Dá 2 exemplos que eu ouvi na internet essa semana. A aluna, ela tinha um professor que ele era ateu, né? Aquele filme Deus Não Está Morto, irmãos, é lindo, mas é filme, tá, irmãos? Na prática aquilo não acontece, ok? Nunca um professor universitário vai falar assim, vem cá, vou te dar voz para você falar. Não, o professor é autoridade, a gente aprendeu isso, certo? O professor é autoridade. No cinema acontece de uma forma romantizada, na vida real acontece de gente diferente. E a aluna era cristã e o professor era ateu. E o professor ensinando, e a pessoa estava fazendo... ai, meu Deus... Ciências Sociais, eu não vou lembrar o nome do curso, mas era Ciências Sociais, que a sua base inteira é uma base distorcida do que a gente acredita. E ela quieta, e algumas vezes ela trocava algumas opiniões e a professora já percebeu que tinha uma disparidade. E 3 semestres depois, ela falou assim, professora, eu vou trancar o curso. Eu queria agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição. Ela, por que você vai trancar? Você é a melhor aluna da sala? Não pode, eu vou falar. Não, porque financeiro. Ela achando que era pelo conflito religioso. Não, é que eu estou sem dinheiro para pagar a faculdade. Não, mas eu vou falar com... Vamos achar uma bolsa, vamos... Olha que interessante, irmãos. Olha como Deus trabalha na sutileza. Olha como um porém não se torna razão. Ela foi reconhecida como uma das melhores alunas da classe. A professora ajudou ela a conseguir uma bolsa para não parar de estudar. Uma ateia foi usada como ferramenta de Deus para abençoar uma cristã, e com o testemunho dela, eu queria contar um desfecho melhor, mas não, o testemunho dela simplesmente ela ser cristã não impediu dela crescer tecnicamente. Ela testificou de Cristo muito mais do que se ela tivesse levantado nas aulas sociais e tivesse apontado, essa filosofia está errada. Às vezes, irmãos, para que a gente seja diferencial no mundo, a gente precisa aprender com o mundo. Quem me ensinou contabilidade foi o Luca Paciolo. Foi um padre, ótimo, né? Pelo menos tinha tendência. Mas quem ensina psicologia não é um cristão. Você precisa aprender conteúdo técnico de um não cristão para que você se torne uma pessoa graduada, aí você vai partir para o segundo momento, vai fazer seu mestrado. Aí seria um poder de fala. Aí você vai fazer o seu doutorado, aí você tem um poder de educação. Tem gente que quer aplicar o doutorado no ensino médio. Tem gente que quer ser doutor. Poxa vida, aprenda tecnicamente. Não pegue os seus poréns. Quer dizer, então, que eu tenho que aceitar? Não. Quer dizer que você tem que se posicionar. A minha fé diz isso, mas tecnicamente eu preciso aprender que esse cientista escreveu dessa forma. Difícil, né? Imagina se fosse estudar matemática, pai, com a questão de fé, né? Pela matemática a gente pode voar, vocês sabiam disso? Pela matemática é possível voltar no tempo. Pela matemática eu consigo visitar outras galáxias. Não vou filosofar aqui, né? Não, mas estou falando... Falei errado, pai? Pela matemática... Se é provado, se é com prova, eu posso fazer tudo pela matemática, concorda? Sim. Mais fácil, mas se a prova... Olha... Tá bom, perfeito. Obrigado, pai. Mas eu não acredito... Como fé, eu não acredito que eu possa voar. Né? Me fez, né? Exatamente. Irmãos, eu vou fechar com duas razões aqui. Eu queria perguntar o porquê, porque não vai dar tempo da gente explanar, já passei do horário. Mas você já parou para pensar por que da necessidade da perseguição? É um raciocínio interessante. Eu não vou dar essa resposta. Eu gostaria que essa fosse a pergunta da semana. Poxa vida, se Deus sabia que
Se Deus sabe de todas as coisas, se Ele é onisciente, se Ele é onipotente, a potência já é suficiente para os outros adjetivos, por que a necessidade da perseguição? Por que não mais fácil? Por que num caminho não mais reto? Por que tinha que ter uma árvore? Por que ele não fez as coisas? Não tenho a resposta absoluta. Eu tenho um raciocínio que você pode fazer durante a semana e se ver revelado numa doutrina muito importante disso. E para finalizar, ser uma igreja protegida não quer dizer que é uma igreja isenta. Deus cresceu a sua igreja através do martírio. Às vezes, irmãos, com isso eu fecho o raciocínio, às vezes Deus ele vai estar com a gente no meio do processo e não vai nos isentar dele. E isso não pode diminuir sua fé. Estou querendo dizer que às vezes Deus vai te livrar da tempestade. E às vezes ele vai estar com você na tempestade. Não quer dizer que você teve mais fé ou que teve menos fé. Minha avó gosta de dizer uma coisa, né, assim, a minha fé não alcançou. Não, irmãos, a nossa fé alcança. Nossa fé alcança porque Deus nunca deixa de estar ao nosso lado. Mas não quer dizer que uma consequência de algo veio para nós como igreja, não pessoalmente, que a nossa fé não é suficiente. Nós vivemos um momento no Brasil onde a gente tem mais cristãos de todos os tempos. Diga aí, gente. Ter fé, inclusive, é acreditar que mesmo quando as coisas não estão dando certo, é o Senhor no controle de tudo direcionando a vida. Exatamente. É você ver Deus mesmo quando tudo está dando errado. Posso reformular essa frase? Ela vai curar muitas pessoas aqui nessa manhã. É você ver Deus no silêncio. É quando você não ouve nada, você não escuta nada, você não vê absolutamente nada. Ah, mas eu vim na igreja e não teve um irmão Antônio que falou comigo. Mas parece que a palavra inteirinha é mesmo assim você ver Deus falando com você. Tem um filme que eu mandei, se eu não mandei para vocês, depois me peçam, eu mando. Se chama O Silêncio. É lindo, é a catequese do povo japonês. E é o silêncio porque o padre, né, e eu falo padre porque é assim que começou a nossa escola, que foi levar o catecismo, que foi levar a religião para um centro budista. O Japão, essencialmente, ele era convertido a uma religião, o país tinha uma religião. Ele passou 17 anos. E durante 17 anos, toda vez que ele orava, ele não ouvia Deus falar com ele. E ele via as pessoas sendo torturadas na frente dele, ele orava a Deus, poupa ele, e as pessoas eram mortas. E ele orava e falava, Deus, só dessa vez, faz isso acontecer. Se prova, Deus, eu estou há 17 anos falando do seu nome, eu nunca vi um milagre. E esse padre, ele termina a sua vida sem ver um milagre. E o final do filme, claro, irmãos, é cinema, né? Mas o final do filme termina ele sendo queimado de causas naturais, considerado um apóstata da fé, mas com seu terço na mão. Ou seja, mesmo não tendo ouvido nada, mesmo não tendo ouvido nada, ele ainda acreditava na fé que ele professava. Por conta desse padre, o evangelho chegou no Japão. Um padre que não ouviu por 17 anos a voz de Deus, não viu os milagres de Deus, não viu as pessoas serem livradas. Sabe como as pessoas eram torturadas? Tá no filme, eu não vou dar spoiler do restante. Elas eram colocadas de cabeça para baixo e eram feito uma pequena furo na parte inferior do crânio. Para quê? Para que elas não morressem rápido, para que o sangue fosse pingando devagarzinho. Porque se você só colocar de cabeça para baixo, o sangue desce, você morre rápido, né? Era assim que era torturado, irmãos. E o grito dessas pessoas durava às vezes dias, semanas. Eram colocadas em cruz no meio do mar, do oceano, para que quando o reconstituir das águas viesse, elas se afogassem. Uma morte assim demorava de 4 a 5 dias para acontecer. Era 5 dias a pessoa clamando. E durante 5 dias esse padre orava para as pessoas que estavam lá, não podia se revelar, porque senão acabava a parte missionária, e Deus não respondia. Eu mandei no nosso grupo de manhã, a Missão Portas Abertas, ela colocou o ranking dos 50 países. Eu compartilhei o link, depois olha lá, 50 países de maior perseguição. No Brasil nós somos livres, irmãos. Nós temos uma perseguição velada, uma perseguição mental, uma perseguição política, mas nós podemos falar livremente desse ato de fé que nós professamos. Por isso eu queria terminar falando para vocês sobre limites. Nós precisamos testar essa palavra todos os dias. Limites. Não vou ter tempo de explanar, irmãos, talvez na semana que vem. E para terminar, no lugar de pedir para 3 professores, eu vou pedir para um professor voluntário ficar de pé. E qual seria o conselho desse professor para os demais nessa manhã? Qual seria o conselho para aplicação em classe? Algum professor, por favor, para que a gente termine esse momento? Vou fazer diferente, pastor.
Posso começar com o senhor? Posso tomar essa liberdade? Pastor, nessa manhã, qual seria o conselho para que os professores que vão lecionar em classe, com base nessa aula, a igreja que não teme a perseguição, o que o senhor poderia acrescentar para que a gente usasse durante o conteúdo? Ressaltar aí o que o irmão falou, deixar o exemplo. Perseguição, é que eu vinha pensando nisso. O que nós passamos para chegar até a igreja? Mesmo pensamento que o seu. Qual é a perseguição que nós sofremos hoje para falar do Evangelho? Mas é aquela pressão que a gente sofre mental e as ideologias. Mas em meio a tanto problema, a tanta dificuldade que nós estamos enfrentando, a questão da ideologia de gênero, os pensamentos aí em aborto, as leis que estão legalizando o aborto, enfim. Como que é a igreja? O nosso sofrimento é esse, porque ninguém foi apedrejado hoje para chegar na igreja. Ninguém levou um xingamento hoje porque veio com a Bíblia na mão. E em outros países aí a situação é pior. Então, diante disso tudo, o que você falou aí a respeito da fé, eu vou ficar só com duas. A fé e a oração. E a oração. Acho que a perseguição maior está dentro da igreja e não de fora para dentro. Ela está dentro da própria igreja. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos, meu Deus, por mais uma manhã na sua presença, por mais essa oportunidade de relembrarmos que nós nascemos para ser perseguidos. Isso está no nosso DNA como igreja, meu Deus. Então nós te agradecemos, porque nessa manhã a gente pode aprender como lidar com essa perseguição. E há uma palavra embutida nessa frase, que é temer. Nós não devemos temer, porque por mais que sejamos perseguidos, por mais às vezes que nós até tenhamos que, com a vida, meu Deus, seja de forma física ou não, seja com o nosso intelecto ou não, padecer, o seu nome continuará sendo engrandecido, o seu reino vai vir e a sua igreja vai continuar. Obrigado por não se afastar de nós, meu Deus, nos piores momentos e nos nossos momentos mais sombrios. Obrigado por não se afastar nem quando pecamos, meu Deus. Agora aquele aluno que está vindo por essa manhã, para ouvir essa mensagem, traga-o de coração aberto. Seja o Senhor esse bálsamo. Se apresente esse aluno como sendo a razão de não temer o momento da perseguição. Seja a perseguição física, intelectual, seja saúde, e que nós possamos sempre testar os limites, meu Deus, para que nós não peguemos perseguição com a mão, para que a gente não chame de perseguição sua o que seja uma ideologia nossa. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos dê uma boa aula, irmãos.